Então, eu queria já começar lembrando aos colegas que estão assistindo que eles podem fazer perguntas pelo chat, não somente sobre os 4 temas centrais que nós citamos previamente, mas como de qualquer outro tema, nós queremos fazer aqui uma discussão científica, mas num ambiente bastante agradável já para um fim de noite. Então, eu queria chamar primeiro para começar a Marli, que vai nos falar sobre os critérios diagnósticos. Na verdade, gente, a ideia dessas 4 palestras curtas de 7, 8 slides é para abrir controvérsias e discussões. Vamos lá, então, Marli. Então, tá, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Luiz? Sim, tudo bem. Tá bem, então nos próximos 5 minutos eu vou falar um pouco sobre critérios diagnósticos na DPOC. Primeiramente, eu agradeço o convite, né? Como o Luiz já falou, né, a prevalência da DPOC ela é alta, né? Estima-se aqui uma imagem global, né, que cerca de 10,3% das pessoas com mais de 40 anos então, tem diagnóstico de DPOC, então uma prevalência alta, e, por exemplo, em 2019, mais de 3,2 milhões de pessoas morreram de DPOC no mundo. A gente vai suspeitar da doença na presença de sintomas como tosse, expectoração, dispneia, com infecções respiratórias do trato respiratório inferior recorrentes e com história também de fatores de risco de exposição, que ainda no nosso meio o tabagismo é o mais importante, mas como o Luiz também comentou, outros fatores e atualmente também a poluição atmosférica, né, junto com o baixo desenvolvimento pulmonar também tem sido mencionada, né? O diagnóstico, a confirmação do diagnóstico, segundo a iniciativa Gold, é feita através da espirometria, então não é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico fisiológico e caracterizado pela presença da obstrução do fluxo aéreo com um volume expiratório forçado, a razão pela capacidade vital após broncodilatador menor do que 0,7, né? Então, a gente costuma usar esse critério fixo, então, essa relação fixa, que ela pode trazer problemas nos 2 extremos etários da DPOC, tanto nos indivíduos mais jovens, nos quais, ali com 40, 50 anos, que ela pode subestimar a doença, assim como naquele grupo mais idoso, no qual pode haver uma superestimativa. Então, nesses casos, é bem sensato que se use também o limite inferior da normalidade para checar isso aí, né? Quando a gente olha esse diagrama, que é bem conhecido de todos ali, fica fácil entender nessa área riscadinha, né, que compreende os pacientes com DPOC, os que têm bronquite, enfisema, mais obstrução ao fluxo aéreo, mas assim, na prática clínica, o diagnóstico diferencial muitas vezes não é fácil, porque os pacientes têm outras doenças que mimetizam, cursam com os mesmos sintomas de DPOC, e também tem várias doenças que cursam com obstrução ao fluxo aéreo. Então, assim, essa simplicidade no dia a dia, muitas vezes, ela não existe. Como o Luiz também comentou, né, no nosso meio nós temos um problema bem sério, e não só aqui no Brasil, né, mas em todo o mundo, a DPOC é subestimada. Cada barrinha dessas representa os dados de um estudo epidemiológico de prevalência, e a área mais escura significa aqueles pacientes que têm DPOC e não tem o diagnóstico, não tem diagnóstico prévio. Então, mais de 80% dos casos de DPOC, eles são subdiagnosticados.
E isso dá para ver também em dados nacionais, aqui na Pesquisa Nacional em Saúde. Esse slide é da professora Ana Menezes, né? E quando a gente analisa aqui, né, a enquete feita com mais de 56 mil pessoas com mais de 40 anos, né, a gente vai ter menos de 2% com um diagnóstico médico autorrelatado de DPOC, bronquite crônica ou enfisema. Então, isso é bem inferior àqueles 10% que seriam esperado na população. Vários problemas podem estar associados com o subdiagnóstico. Um dos problemas bem importantes é o acesso à espirometria, né? A linha azul tem países com acesso mais facilitado, né? O Brasil tem um acesso intermediário, isso a gente pode conversar um pouco depois. Então, quer dizer, o que pode ser feito para reduzir esse subdiagnóstico? Né? Essa figura aqui, eu acho bem interessante, é desse artigo do Lancet de 2022, do ano passado, que é bem provocativo. Na parte de cima da figura, tenta retratar a situação atual, né? O triângulo vermelho é da função pulmonar, o azul dos sintomas, e a gente costuma fazer o diagnóstico quando o paciente já perdeu muita função pulmonar, e quando ele está bem sintomático, né? Então, esses autores que tentam desviar essa linha, né, mais para a esquerda, então, eles têm uma série de proposições para tentar eliminar a DPOC ou fazer um diagnóstico mais no início, né? Inclusive, talvez avaliando ou aumentando a abrangência da própria definição da doença. Aqui tem os termos que o Luiz já comentou, que são bem interessantes, que são situações que podem ser consideradas como fatores de risco aumentado para a DPOC. Então, o que é o pré-DPOC? É aquele indivíduo de qualquer idade com sintomas respiratórios e ou alguma anormalidade estrutural ou funcional, e no momento sem obstrução ao fluxo aéreo. E também a gente tem que tentar buscar os casos de PRISM, que não tem obstrução ao fluxo aéreo e tem um VFUM reduzido, né? E essa prevalência na população em geral pode ser de 10%, e ela é um pouquinho maior em pacientes tabagistas ou ex-tabagistas, né? A iniciativa Gold não sugere um screening em geral para a DPOC, mas que a gente deve buscar ativamente os casos entre os sintomáticos respiratórios e os indivíduos com fatores de risco, então, da gente fazer uma espirometria. E nesses casos, em cima de pré-DPOC e PRISM, da gente seguir esses pacientes que, principalmente no grupo do PRISM, quase 30% vão desenvolver DPOC, e nós temos também muitos pacientes com outras alterações, por exemplo, só uma difusão reduzida, tem alçaponamento aéreo, tem hiperinsuflação, e que também não preenchem o critério. Então, é importante que a gente siga, aborde esses casos também. Aqui está o meu contato, então, mais uma vez, eu agradeço, e depois, o que ficar de dúvida, a gente pode discutir depois. Obrigada. Marli, a ideia era essa mesma, e agora eu gostaria de chamar para a tarefa dificílima, mas eu sei que a Rosemary vai cumpri-la, que é falar sobre o microbioma da pesquisa à prática clínica. E vamos ver o que a Rosemary nos falará. Boa noite a todos. É realmente um desafio em 5 minutos ou em 7 minutos, em 7 slides, a gente falar sobre microbioma. Mas eu acho que eu vou dar uma pincelada no tema, mostrar o que atualmente nós temos em relação à prática clínica, especificamente em doença pulmonar obstrutiva crônica, e depois eu vou me colocar à disposição para os questionamentos e as discussões, né? Então, sempre que a gente fala de microbioma, né, é um desafio. O projeto Microbioma Humano deu início em 2007, então é um projeto extremamente recente, né? Se nós tomarmos como base
a linha temporal da ciência, e o pulmão, no início, ele ficou de fora, né, do projeto Microbioma Humano, porque ele era considerado um órgão estéril, né? Então, 2 anos depois do início do projeto Microbioma, o pulmão foi inserido no projeto e aí começou a se avaliar, então, a questão de metagenoma comparado com o genoma, né? Hoje nós temos 40 mil genes humanos e temos 4 a 5 milhões de genes microbianos que nos acompanham, né, no dia a dia. Então, esse projeto Microbioma, ele da pesquisa à prática clínica, ele chegou a uma série de conclusões. A primeira delas é que o pulmão ele tem um microbioma próprio, né? E também ele tem uma interface com o intestino. E essa interface com o microbioma intestinal, ela diz respeito especificamente às questões de imunomodulação e de propensão à inflamação ou à reparação. Então, um pulmão normal, ele é constituído de baixa biomassa de micro-organismos e alta diversidade, ou seja, nós temos inúmeros gêneros, filos de bactérias que habitam o nosso aparelho respiratório, ao passo que no intestino é caracterizado por alta biomassa, ou seja, grande quantidade e também alta diversidade. Quando a gente alcança, né, essa baixa biomassa e alta diversidade dentro do aparelho respiratório, a gente fala em homeostasia. Quando essa homeostasia é quebrada, ou seja, essa diversidade diminui e passamos a ter poucos filos, poucos gêneros e poucas espécies, com alta biomassa predominante de um ou de outro, nós falamos então em disbiose. E quando a disbiose está presente, a inflamação ganha espaço. Então, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma brônquica, para não falar de outras doenças respiratórias crônicas, elas estão diretamente relacionadas à questão da disbiose, né? Então, existem alguns estímulos que caminham para a homeostasia e outros estímulos que nos desviam para a disbiose. Então, por exemplo, o uso irracional, né, de antimicrobianos, o uso excessivo de corticoterapia, não vacinação, a dieta rica em gorduras saturadas, etc., são estímulos que desviam, então, o microbioma para uma situação de desequilíbrio que a gente chama de disbiose. Ao passo que, se a gente tiver um uso racional de antimicrobianos, vacinação, cuidar de saúde bucal, uma dieta equilibrada, ele desvia o organismo, então, para a homeostasia. Então, essa relação intestino pulmão, ela é muito importante que seja equilibrada para que nós tenhamos imunomodulação, para que nós tenhamos um sistema imune capaz de combater infecções e capaz de coibir inflamação excessiva. Então, essa é a premissa básica que a pesquisa alcançou. E alcançou outras coisas, né? Por exemplo, a boca, ela é o maior sítio do microbioma, de fornecedora, né, de microbioma no estômago e aquele recuperado no lavado broncoalveolar. Então, a cárie, a doença periodontal e a doença do refluxo gastroesofágico são extremamente importantes em perpetuar o processo inflamatório. Então, a primeira lição da pesquisa prática clínica seria tratar a questão da saúde bucal como um ponto-chave para manter o equilíbrio do microbioma, para manter a homeostase, e isso dando atenção à doença periodontal, à cárie e à doença de refluxo gastroesofágico, para que nós tenhamos um caminho direto para o equilíbrio e não para a perpetuação da inflamação. Então, isso é um dado muito importante que normalmente na prática clínica nos passa desapercebido, né? A gente acaba examinando o tórax, os pulmões, e acaba esquecendo de examinar a cavidade oral, né? Todo mundo já sabe que é fator predisponente para doenças infecciosas, mas é também um fator predisponente para perpetuar o processo inflamatório. Então, qual é o objetivo de você intervir sobre o microbioma, né? Você tentar modificar o microbioma? É preservar a flora microbiana original daquela pessoa, ou seja, sem a doença. Então, existem impactos positivos e impactos negativos. O impacto positivo é quando nós temos a predominância de gêneros Prevotella, Veillonella, Rhotia e outros, tá? O que acontece quando eu tenho essa predominância? Eu tenho menor frequência de exacerbação,
baixos níveis de biomarcadores inflamatórios e, consequentemente, melhora de sobrevida e de qualidade de vida. Quando eu tenho um predomínio de pseudomonas, hemófilos e moraxella, eu tenho doença mais grave, eu tenho mais exacerbações, eu tenho altos níveis de biomarcadores, a função pulmonar deteriora mais rapidamente, há prejuízo na sobrevida e, consequentemente, o indivíduo ele acaba perdendo função e funcionalidade, né? Ele acaba sendo mais dependente por conta das inúmeras exacerbações. O que acontece, então? Quando eu caminho em direção à disbiose, né, eu tenho impactos negativos. E quando eu caminho em direção à homeostasia, eu tenho impactos positivos. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção em alguns aspectos. Primeiro, de forma prática, da pesquisa para a prática clínica, o abandono do tabagismo recupera a flora para indivíduos que são fumantes, ele recupera a flora da época que eles não eram fumantes, ou seja, há uma recuperação, há uma homeostasia. Então, o abandono do tabagismo é fundamental por uma série de questões, mas também pela questão do microbioma. O uso de antibióticos indiscriminado diminui diversidade e diminui as proteobactérias, que são fatores positivos. Então, há que se pensar muito, né, antes de introduzir o tratamento antimicrobiano e por quanto tempo. O uso de corticoides sistêmicos não interfere na diversidade quando feito por curto período e na exacerbação. Então, se recomenda então o uso sem preocupação com a questão do microbioma e da diversidade. Os antibióticos recorrentes também diminuem diversidade, aumentam a taxa de dominantes e, vejam, apresentam e são responsáveis por uma disbiose persistente. Então, uma vez eu fazendo ciclos mais longos de antimicrobianos sem necessidade, eu acabo criando uma disbiose que vai persistir mesmo fora da exacerbação. Um dado interessante, né? O uso da azitromicina cronicamente, que é um dos steps, né, naquele indivíduo exacerbador, bronquítico e por aí vai, também tem aspectos muito interessantes. Por um lado, diminui a diversidade, diminui as proteobactérias, mas por outro, imunomodula, porque aumenta alguns tipos de ácidos que vão diminuir a resposta inflamatória. Então, a azitromicina bem indicada, né, com indicação específica por períodos limitados de tempo, ela acaba tendo um efeito sobre o microbioma deletério, mas tem um efeito anti-inflamatório muito importante, que é realmente o objetivo do seu uso prolongado, que é a imunomodulação. Os corticoides inalados, vejam, aumentam a diversidade, ou seja, é um fator positivo. Porém, naqueles pacientes com baixa contagem de eosinófilos, ou seja, naqueles onde não é indicado o uso do corticoide, e a gente utiliza, aumenta a carga microbiana e aumenta aqueles micro-organismos de reflexo negativo, notadamente o Haemophilus influenzae e o pneumococo. Limpeza dentária e uso de clorexidina oral, existem vários estudos que demonstram diminuição de exacerbação e aumento de qualidade de vida, porém, não existe ainda um estudo duplo cego, controlado, randomizado, que possa ratificar isso como uma ação obrigatória, né? Então, há estudos que demonstram uma possível ação benéfica, né, uma ação positiva, mas isso ainda carece de uma evidência maior. O uso de probióticos orais e de dieta rica em fibra tem subsídio em modelos animais, então a pesquisa já demonstra isso, diminui inflamação, diminui hiperreatividade e progressão de enfisema em modelos animais, e agora existem alguns estudos em andamento testando então o uso de probióticos e a dieta rica em fibra, aqui especificamente a dieta mediterrânea, né, muito comentada, para diminuir o processo inflamatório, principalmente no eixo, né, intestino-pulmão. Então, funcionando basicamente como uma imunomodulação. Então, essas intervenções terapêuticas, né, para melhorar a DPOC, elas ainda precisam de validação clínica, mas principalmente
identificação de subtipos de pacientes, ou seja, qual é o fenótipo que vai se beneficiar desse tipo de ação. Agora, o que já é ratificado da pesquisa para a prática clínica e que já há evidência é o uso racional de antimicrobianos faz muita diferença, principalmente na exacerbação, o uso por período menor possível, você avaliar, né, o uso do corticoide inalatório em termos de dose e de indicação, correlacionando com os níveis de eosinófilos, que vão ser comentados depois, e todos aqueles outros estímulos que eu mostrei anteriormente, que inclinam, né, o organismo à homeostasia, eles são benéficos em qualquer doença, né? E também em indivíduos saudáveis, prevenindo a evolução da doença. Então, da pesquisa à prática clínica, é o que nós temos hoje do microbioma. Obrigado. Excelente, Rosemary, muito bom, era essa a ideia. Agora nós vamos passar a nossa terceira aula, papel dos eosinófilos. O Frederico Arrabal vai nos dizer aí, em poucas palavras, onde nós estamos. Oi, Luiz, obrigado aí pelo convite para a comissão, obrigado à sociedade brasileira por realizar esses importantes eventos aí de educação continuada. E, bom, claro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que está na moda, que é eosinófilo na DPOC. Eu quero dar uma perspectiva histórica aqui, né? Na semana passada eu estava dando uma aula, estava assistindo uma apresentação de um residente e ele estava falando como que se tratava a asma antigamente. Aí foi ver, antigamente era década de 90. Década de 90 eu já estava até na faculdade, eu me senti praticamente uma múmia egípcia, né, nessas histórias. Mas é isso, na verdade, a gente tem esse privilégio de assistir à evolução da medicina. E no DPOC isso é muito marcado, né? Até o começo desse século, a gente tratava DPOC meio extrapolando do que a gente faz para tratar a asma. Não tinha nenhuma medicação específica, não tinha artigos que viam exatamente como deve ser o tratamento para DPOC, estudos multicêntricos, randomizados. Isso começou 20, 25 anos atrás. E nessa onda, né, a gente sentiu uma necessidade de avaliar se realmente a presença do corticoide inalado tinha real benefício no tratamento da DPOC. Aí, Luiz, me conta se vocês estão conseguindo ver a apresentação aí. Sim, tudo Perfeito. certo. Então, um dos primeiros estudos, dos mais importantes, para ver essa utilidade do corticoide inalado na DPOC, foi o estudo Wisdom, que pegou pacientes em terapia tripla e fez, num dos braços, uma retirada gradual do tratamento com corticoide e no outro dos braços manteve a terapia tripla. E o que aconteceu nesse estudo? Primeiro, ele viu que, pelo menos no segmento de um ano, não houve um aumento de taxa de exacerbação nos pacientes em retirada gradual do corticoide. Então, primeiramente, foi um estudo positivo no sentido de que parece que a taxa de exacerbação ficou igual. No entanto, o que ele viu? Ele viu que em alguns desses pacientes, nos pacientes em média, né, nos pacientes que tiraram o corticoide, houve uma queda durante esse ano da taxa de função pulmonar do VF1. Foram avaliar esses pacientes, então, que tiveram maior queda de VF1 e viram que isso estava relacionado com exacerbações. Então, de fato, tem aí uma particularidade de alguns pacientes que, na hora que tira o corticoide, começa a exacerbar de novo. Foram atrás de um biomarcador de quem será que está exacerbando mais quando eu retiro o corticoide. E eles descobriram que era o eosinófilo periférico, aí acima de 300, e quanto maior o eosinófilo periférico, maior a chance do indivíduo exacerbar se ele for privado do tratamento com o corticoide inalado. Isso deixou essa lição da gente sempre ter que olhar o eosinófilo quando a gente trata pacientes com DPOC, quando a gente pensa em prevenção de exacerbações. Isso nos leva, né, àquela nossa ideia do que está acontecendo debaixo das cortinas do epitélio, do ponto de vista de inflamação aí da doença pulmonar obstrutiva crônica.
E o que se tinha, peço para vocês, esse negócio é meio confuso, claro, né? Essa coisa cheia de células, cheia de letras e cheia de setas. Mas o que a gente imaginava que acontecia 30 anos atrás? Do lado esquerdo da tela era a asma. Um alérgeno chegava aqui na via aérea e desencadeava uma reação específica, mediada tanto por IgE quanto por, que eram secretadas pelas células B específicas e por células T, que eram sensibilizadas a esse alérgeno. E no DPOC, o que a gente tinha era o que estava no lado direito daqui da tela, né? Uma inflamação neutrofílica, não eosinofílica, muito destrutiva, que levava também a um remodelamento e mudanças estruturais muito precoces dentro da história natural da doença. Mas se descobriu isso ao longo aí dos últimos 10 anos, que na verdade existe um outro caminho, que pode estar associado com asma e pode estar associado com DPOC, é um caminho que estimula uma célula que é inata e que não é sensibilizada para esse ou aquele alérgeno, mas responde, a partir do momento em que ela é acordada pela TSLP, a estímulos inespecíficos, como infecções por vírus, bactéria, poluente, fumaça do cigarro, e recruta eosinófilo. Então, uma inflamação eosinofílica não alérgica. Isso pode estar presente na asma, a gente trata, inclusive, pode estar presente no DPOC, fazendo com que alguns dos pacientes com DPOC tenham eosinófilos lá dentro da via aérea. E se a gente puxar o gancho da necessidade da gente ter um microbioma equilibrado, né, os pacientes que têm eosinófilo baixo costumam ter uma massa microbiológica aí muito maior do que os pacientes que têm o eosinófilo alto, mostrando que existe uma diferença mesmo de expressão fisiopatológica, não só inflamatória, mas também microbiológica, entre esses dois perfis, o eosinófilo alto e o eosinófilo baixo. Pacientes que têm esse eosinófilo alto, têm um risco aumentado de desenvolver DPOC ao longo aí dos anos. Então, a gente vê aqui que essa proporção de pacientes com DPOC vai aí de mais ou menos 6 a 7% para 12%, conforme aumenta o eosinófilo, com uma clara inclinação aqui acima de 300 células por milímetro cúbico. Então, a presença do DPOC, do eosinófilo na via aérea, é sim um fator de risco para a DPOC. E não só isso. Quando a gente olha as exacerbações, se eu pegar esse em verde aqui, que é essa coluninha em verde que mostra a presença de inflamação T2 proeminente, existem pacientes que exacerbam com inflamação T2 predominando. E pacientes que exacerbam por infecções virais, geralmente têm um componente de T2 também aumentado, o que fazem esses dois grupos serem bastante suscetíveis ao tratamento com corticoide para melhora do sintoma de exacerbação e também para prevenção da mesma. Isso, claro, é um contínuo, né? Então, se a gente tem pacientes com eosinófilo muito baixo, esse trabalho da Mona Mafadel é clássico e mostrou isso, existe diferença de eu acrescentar a budesonida em relação à prevenção de exacerbação. No entanto, conforme o eosinófilo vai aumentando, especialmente aqui em valores acima de 200, 300, existe uma clara diferença nas taxas de exacerbação nos pacientes utilizando o corticoide inalado. Então, se tornou um biomarcador que mostra a resposta ao corticoide e, portanto, indica o uso de uma medicação, uma ferramenta muito importante no tratamento da DPOC, ao ponto de, no European Respiratory Journal, ser lançado aí uma guia para mostrar para a gente quem não deve ou quem deve receber aí o corticoide inalado. Os pacientes mais exacerbadores, exacerbações que respondem a corticoide oral, que são ex-tabagistas, todos esses são marcadores de resposta ao corticoide. E se a gente vai aumentando a taxa de eosinófilo, a chance dele ter essa resposta e se beneficiar do uso do corticoide inalado vai aumentando. Enquanto pacientes que são fumantes atuais, que têm o eosinófilo mais baixo, que têm menos exacerbações, e quando elas vêm, são mais tratadas com antibiótico do que
com corticoides, eles talvez não tenham tanta resposta ao corticoide inalado. Dito isso, então, eu encerro a apresentação, agradeço novamente o convite, deixo aqui os meus contatos e passo a palavra para o nosso grande coordenador. Luiz, acho que está mudo aí, isso. Agradecer a você, Fred, muito bom. E agora vamos para a terapia tripla, para quem? Margarida vai nos dizer aí nos seus 8 a 10 minutos. Então, o Fred já facilitou bastante o meu trabalho, né? Bastante. Então, a terapia tripla, eu gostaria só de passar o primeiro slide, slide anterior. Não anterior a esse. Como é que eu vou conseguir passar aqui? Peraí. Deixa eu ver anterior. Então, assim, a terapia tripla para quem? O que vem a ser a terapia tripla? A terapia tripla é quando você acrescenta a dupla broncodilatação, o corticoide inalado, né? Quem se beneficia com a terapia tripla e importante a segurança no uso, como a própria Rosemary já falou, quando você associa o corticoide inalado em pacientes com eosinófilo baixo, tá? Então, assim, o Gol de 2024 já novamente ratifica. E aí eu vou lembrar um pouquinho do que o Fred falou no começo, de quando ele começou a ver isso, em 1990, também estava na faculdade. E aí, de lá para cá, eu já vi vários movimentos com a questão do corticoide inalatório, né? Então, há algum tempo, logo que começou essa discussão do corticoide inalatório, suspender, eu tentei, na época a gente não tinha noção do papel do eosinófilo nesses pacientes, e eu tentei, de fato, suspender o corticoide inalatório em alguns pacientes que eu achava que podia suspender. Mais ou menos um terço eu tive que voltar ao corticoide inalatório, tá? E aí o GOL de 2024, ele ratifica algumas coisas que a gente já sabe, como, por exemplo, que o corticoide inalado aumenta o risco de pneumonia em pacientes com DPOC grave, que o corticoide combinado com LABA pode reduzir a sebação. O Fred também já colocou bastante aí na apresentação dele, que a dupla broncodilatação mais corticoide inalatório ela é superior ao LABA com corticoide inalatório, que é evidência A também aí nessa, é uma evidência forte, que a combinação de LABA-LAMA e corticoide inalatório melhora a função pulmonar. O Fred também já facilitou, mostrando isso. Reduz sintomas e reduz o sentimento de doença e de exacerbações, que é um marcador de mortalidade e de prognóstico. Então, mais recente, se sugere que o corticoide inalatório também, consequentemente, reduzindo a exacerbação, reduza também a mortalidade, em particular no paciente exacerbador. Então, sempre é bom avaliar as características de atopia nos pacientes que tenham DPOC. A minha tese de doutorado, por exemplo, foi avaliando a atopia nesses pacientes. E eu usei algumas variáveis, né, que incluíam teste cutâneo e outra, como eosinófilo no scar induzido, e atenção para o eosinófilo abaixo de 2, que a Rosemary chamou atenção, né, que aumenta o risco de pneumonia, e a importância da terapia tripla no inalador fechado, ela provavelmente aumenta a aderência dos pacientes e, consequentemente, melhora. E toda vez que a gente vai usar alguma medicação em algum paciente, a gente tem que avaliar algumas coisas, né? O estado físico e cognitivo do paciente em usar essa medicação. Na nossa área, em particular, eu chamo atenção para as medicações inalatórias, são múltiplos inaladores. Isso é um problema, já que em várias apresentações que a gente vê em congressos nacionais e internacionais, sempre se coloca a questão do inalador adequado para determinados pacientes. Avaliar também o grau de limitação do fluxo aéreo, a severidade de sintomas, a questão das exacerbações e o que foi comentado, a questão da contagem de eosinófilo, né? Existe uma alta resposta a corticoide inalado quando se usa eosinófilo acima de 300 e muito baixa acima de 100. Fica aquele ato, né, que a gente sempre se pergunta, 250, o que é que a gente faz? E aí a gente tem que avaliar caso a caso, e eu acho que a gente tem que, às vezes, testar e, se não der certo, tirar, tá? Chamando bem atenção ao que a Rosemary comentou sobre o microbioma.
essa é a estratégia para tratar os pacientes com DPOC, levando-se em conta a dispneia, onde o broncodilatador já está mais do que sedimentado, que é o exame a medicação de escolha inicial, e admitindo que a gente consiga a máxima broncodilatação, em particular quando a gente associa LABA/LAMA, são os pacientes que têm dispneia. Os pacientes que têm dispneia e obstrução brônquica com eosinophilo abaixo de 100 e que não são exacerbador, o broncodilatador continua sendo a medicação de melhor indicação. E nos pacientes que têm exacerbação, né, em particular, se essa exacerbação ela tem uma característica de maior frequência, maior gravidade e com internação, esses pacientes seriam os pacientes eleitos para se tentar a terapia tripla, incluindo LABA/LAMA e os corticoides inalatórios, né? Outras terapias podem ser agregadas a essa terapia tripla, como a gente já comentou aí, o inibidor da fosfodiesterase 4, a acetilcisteína, macrolídeos, e mais recentemente, para os pacientes que têm resposta T2, né? Pode ser associado também o imunobiológico do Pilumab. E acrescentando aqui, mais uma vez, ratificando que o tratamento farmacológico deve ser baseado em sintomas, em exacerbação, e, em particular, na gravidade da exacerbação, mas sempre levando em conta a questão do eosinófilo no sangue periférico. A gente tinha uma experiência boa no hospital com scar induzido, mas a gente, de fato, ficou sem biólogo no hospital e a gente perdeu um pouquinho desse feeling para monitorar essa inflamometria dos pacientes. E na atenção básica, que a gente pode pensar, né? A gente pode passar, e a gente também no nosso dia a dia, é que à medida que o DPLC, que o VF1 cai, os sintomas vão aumentando. E nesse nível dos pacientes aqui, quando o VF1 está muito baixo, os sintomas se tornam desproporcionalmente muito graves, a gente pode tentar avaliar a questão do eosinófilo no sangue periférico e associar ou não LABA/LAMA e outras drogas que eu já comentei anteriormente. Então, seriam basicamente esses pacientes, os pacientes que teriam a função pulmonar progressivamente em queda e os sintomas progressivamente maiores, agregado à contagem de eosinófilo, levando sempre em consideração aquele corte acima de 300 e não usando nos pacientes que têm abaixo de 100 eosinófilo no sangue periférico. Outras terapias aqui abaixo, novamente, sendo faladas, como o inibidor da fosfodiesterase 4, os macrolídeos e o macrolídeo, que já foi também comentado nos efeitos benéficos e maléficos no uso, levando em conta o microbioma, levando também em conta a acetilcisteína e, como eu falei mais recentemente, os pacientes que têm resposta inflamatória do tipo 2, TH2, a gente pensar no uso do dupilumab como uma opção terapêutica, que ainda carece de alguns estudos mais para nos fortalecer essa indicação. Aqui só mostrando que tudo tem o seu lugar e menos é mais, né? Então, o que está aqui de vermelho é o que a gente sabe que é risco para o paciente, e o que está em verde, mais cheio, que é exatamente o uso do corticoide inalatório nos pacientes que têm exacerbações, mortalidade, eles têm uma indicação mais sedimentada e que oferece menos risco aos pacientes. Com relação à mortalidade, eu já comentei que os estudos mais recentes mostram que, a longo prazo, reduzindo a exacerbação, a gente vai também reduzir mortalidade, né? E, consequentemente, qualidade de vida, já que a exacerbação contribui para a perda funcional pulmonar também. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso aí e indicar de forma adequada. Aqui só umas referências e a mensagem que eu queria passar era essa. Obrigado. Agradeço a Fred também pela ajuda que ele me deu no começo da aula. Agradeço à Sociedade Brasileira de Pneumologia, ao Luiz, que tão brilhantemente rege esse grupo, né? Muito obrigado, Luiz. Pronto. Pronto? Então, nós temos um tempo ainda bom, 20 minutos, para trocar algumas ideias.
enquanto não chegam perguntas aqui pelo chat, eu queria fazer uma pergunta. Marli, no curso nacional do ano que vem, nós colocamos no nosso grupo uma pergunta que é o seguinte: afinal de contas, esse pré-DPOC, isso já não é DPOC, porque aquele artigo do Lancet de 2022 que você comentou, ele é categórico. Esse pré-DPOC é DPOC. E o State of the Art do European também não discute. Inclusive o do Lancet, ele divide assim, quando você tem espirometria, quando você não tem. Então, assim, na sua opinião, e eu gostaria que todos, de forma breve, comentassem também, eu penso que se a gente consegue, cada dia mais, identificar alterações precoces da doença, que são fundamentalmente bronquiolite e enfisema, com métodos melhores, o que eu não estou advogando parar de fazer a espirometria, não. Continuaremos com a nossa espirometria, podemos discutir para sempre limite inferior a 0,70, mas, e quando eu tenho uma tomografia bem feita com mais de 5% de enfisema, quando eu tenho uma pleximografia com obstrução, quando eu tenho uma difusão menor que 60%, 65%, e um indivíduo que tem tosse e dispneia, ele é ou não é DPOC? Essa é a pergunta, né? Na verdade, assim, ó, eu acho que essa classificação do Gold, ela é boa no sentido de ajudar os médicos em geral, os pneumologistas, mas principalmente os médicos em geral, a identificar esses pacientes. Mas a gente cada vez mais vê na prática clínica que tem muitos pacientes que têm espirometria normal e, por exemplo, tem bastante enfisema, tem uma difusão pulmonar bem reduzida, né? Então, são pessoas já com um comprometimento bem importante. Ele não entra na classificação atual, que é fisiológica, mas um indivíduo que, assim, é questão de dias e ele está perdendo um aspecto da função. Eu acho que, assim, quando a gente olha para a unidade básica, para os clínicos em geral, a espirometria é suficiente. Se a gente conseguir fazer ela, por exemplo, em todos os que têm grupo de risco, isso é ok. Mas sempre a gente vai ter muitos casos de pessoas que o critério espirométrico não é preenchido e são pessoas muito sintomáticas e muito doentes, muitas vezes alçaponadas, hiperinsufladas, e não preenche o critério. Esse paciente ele tem que ser tratado como um paciente com DPOC, entendeu? Eu acho que é difícil dizer, pelo conceito de hoje, a gente não pode classificar, mas é um paciente que é bem comprometido, que ele está doente e tem que ser acompanhado, né? O Fred, uma coisa que me causa bastante espécie, se você avaliar um pré-DPOC sintomático, com CAT maior que 10, ele tem mais exacerbações que o chamado DPOC leve, que o CAT menor que 10. Um chama DPOC e o outro pré-DPOC. E o que vai mais ao hospital é o pré. Comenta sobre a gente. Então, Luiz, eu acho essa história complicada, né? Então, né, esse trabalho do Prescott, que pegou lá a corte que ele segue e dividiu pacientes que têm ou não espirometria alterada, esse foi o critério, e que tinham ou exacerbações ou não, que fumavam ou não, tal, e colocou. E aí viu que o indivíduo que era fumante ou ex-fumante tinha sintoma, ou muito sintoma, exacerbava mais do que o indivíduo fumante ou ex-fumante que tinha espiro alterada, mas que tinha pouco sintoma, tinha o CAT menor do que 10. Qual é o problema que eu acho da gente transformar isso numa coisa, quem tem sintoma é pior e nem tem DPOC? É o critério. Ele falou espiro alterado. E muitas vezes, o que a gente tem que esmiuçar quando a gente pega um pré-DPOC? Eu tenho que encontrar a obstrução que está escondida. Então, é aquele sujeito que fez a espirometria e na hora de fazer uma expiração, ele fez uma expiração incompleta. Ele Murilo! Por poucos segundos. Isso faz com que a relação VF1-CVF dele suba. É aquele indivíduo que é jovem e que tem uma relação VF1-CVF de 0,72, mais que isso, para a idade dele, é obstruído. Ou então, né, aquele indivíduo que tem
Aí, numa relação VF1 por capacidade vital lenta, que os fisiologistas também com bronca dessa relação, mas eu acho que é algo que a gente pode usar como adjuvante no diagnóstico, é alterada, mas a relação VF1 CVF é normal. E aí, o que, que isso mostra? Que ele tem, na verdade, uma doença de pequena via aérea, tem muito colapso na hora que faz a respiração forçada. Isso faz com que a relação pseudo-normalize. Então, a gente tem que pegar esses pacientes com pré-DPOC e a primeira coisa é, onde está a obstrução? Deixa eu fazer uma prova de função bem feita, deixa eu fazer uma pletiscografia que vai ver a resistência e, eventualmente, se popularizarem, métodos avançados de medir resistência, como, por exemplo, o IOS. Aí a gente acha obstrução e, bom, esse cara merece tratamento. Aí você tem uma outra população, que é o cara que realmente tem a espirometria ou a função pulmonar absolutamente normal e tem muito sintoma. A VF1 e CVF absolutamente tem muito sintoma. E aí, esse indivíduo, eu tenho que fazer um extenso diferencial, indo atrás de bronquiectasia, indo atrás de enfisema periférico, para ver se alguma coisa me motiva a tratar especificamente a doença dele. Muito bom, Fred. Eu penso que é por aí mesmo, né? Ninguém está advogando a gente parar. A espirometria é um exame fácil e nem ele, né? O mundo consegue ter acesso. Mas, cada dia mais, especialmente nos centros maiores, nós temos acesso aos outros exames e temos que lançar a mão deles. Afinal, nós sempre queremos diagnosticar mais precoce. Aquele artigo do Lancet, uma das metas é diagnosticar essa doença 10 anos mais precoce, né? Ô, Rosemary, uma coisa que eu andei vendo bem quando você colocou aquele slide final da prática, que eu achei aquele slide muito interessante, né? Que a gente já tem fatos, alguns mais em pesquisa animal, mas outros. Você acha que assim, eu não lembro de nenhuma diretriz falar um pouquinho com mais detalhe, ou aliás, eu falar quase que nada mesmo, sobre cavidade oral e os nossos problemas em DPOC. Você acha do que você, sempre que é uma pessoa estudiosa do assunto, que isso já está passando a hora de ter algo, seja em diretriz ou na iniciativa global, né, como o Gold? Já, com certeza, né? Na realidade, a gente tem alguma coisa publicada em relação a isso, a prevalência de doença periodontal e doença e queixas, né? De doença de refluxo gastroesofágico na nossa corte lá de DPOCs é algo em torno de 25%, ou seja, cada 4, um pelo menos tem queixa de refluxo e tem doença periodontal associada. Então, isso é um dado extremamente importante, se não só relacionado a DPOC, mas relacionado a todas as outras condições de saúde, né? Porque saúde bucal está relacionado com uma série de outras coisas, né? Eventos cardiovasculares, septicemia, abscesso pulmonar e por aí vai. Então, pouca atenção é dada, com certeza, já passou da hora, né, disso entrar nas recomendações, como a gente recomenda vacina, como a gente recomenda uma série de outras medidas preventivas, né, na realidade, você recomendar tratamento, né, de boca, de cárie, de doença periodontal, ou seja, higiene e saúde bucal, né? Então isso é fundamental. Então a parceria, isso em UTI já é comprovado, né? A diminuição do índice de pneumonia associada à ventilação mecânica quando o indivíduo recebe tratamento odontológico, né, dentro da unidade de terapia intensiva. Então, é claro que precisamos de mais estudos, né? Mas essa relação de doença bucal e piora e exacerbação, ela já é bem reconhecida, não só relacionada a microbioma, mas a questão de infecções. E naquele indivíduo que usa corticoide inalatório, embora nós façamos a orientação, né, de lavar a boca, de gargarejar e de cuspir, a doença periodontal ela é mais prevalente nesses indivíduos e principalmente com dose alta de corticoide, por conta do resíduo, né, que fica na cavidade bucal. Então, com certeza é importante. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que o Fred falou desse paciente, né, que às vezes não tem sintoma, que a gente precisa localizar essa obstrução. Eu acho que é muito importante também a gente não perder esse paciente de vista. O que a gente vê às vezes? Esse paciente tem uma espirometria normal, né? Mas e continua fumando, e ao longo do tempo ele vai diminuindo os valores, porém ainda dentro da normalidade. Então, isso é um indicativo de que aquela função ela está se perdendo, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente também tem que deixar claro, né? No pré-DPOC ou talvez no PRISM, né? Então, assim, ao longo do tempo ainda está normal, mas
está perdendo função, opa, será que não tenho que tratar esse paciente, né? É outra questão para a gente colocar em discussão, né? Obrigado. Rosemary, tem aqui um comentário sobre os probióticos. Você falou um pouco de estudos animais. Esse ainda está um pouco mais longe para a gente pensar em alguma coisa de recomendação para aquelas partes individualizadas dos nossos pacientes? É. Tem estudos demonstrando que o uso de probiótico em paciente asmático e em paciente DPOC diminui o índice de exacerbações, tá? Porém, os estudos são difíceis por conta da dose, né? Porque são micro-organismos vivos, né? Então, eles continuam se multiplicando depois que o indivíduo ingere e o efeito ele não é direto, né? Ele é por imunomodulação. Então, não existe estudo randomizado, duplo cego, controlado e principalmente com controle de dose, né? E de tipo, né? Normalmente são lactobacilos, né? Que são usados. Então, ainda não tem. Então, há indícios que tenha uma melhora imunológica, que diminua as exacerbações e infecções recorrentes em criança, isso é melhor demonstrado, mas ainda não tem evidência para uso na prática clínica diária. Ok. O Frederico, eu acho que a literatura, e a gente já conversou muitas vezes sobre isso, esse menos 100 de eosinófilo nos dá uma tranquilidade e o mais de 300 de um modo geral. No seu dia a dia, aquele grupo, que é o que varia mais de 100, menos de 300, você fica repetindo assim, hemograma mais frequente, e naquele que é mais de 300, isso te traz preocupação de ter asma junto, e você procuraria mais asma junto? Como é que você comporta nesses dois, nos extremos e nesse que está aí no meio, meio variando? Bom, então, essa pergunta é muito boa e acho que a resposta definitiva para ela ainda não existe. Dizer que você colher um hemograma e ver o eosinófilo periférico isso resolve a sua vida e eu já sei com certeza se o paciente tem resposta ou não a corticoide é forçar a barra. Nada em medicina é 100% e a gente trabalha com certezas quando a gente tem aí uma taxa de 95%. E no caso do eosinófilo periférico, a acurácia é 75%. Então, no paciente abaixo de 100, eu tenho 25% de chance de ele ter resposta corticoide. Então, não é assim algo que eu deva bater o martelo e o cara está lá exacerbando. Tem todas as características que pode responder ao corticoide, mas tem lá um eosinófilo 98, não vou dar porque está proibido, vai baixar a polícia pneumológica aqui e me prender. Não é assim. A gente sabe que isso é algo que tem aí um direcionamento, mas não é algo 100%. Então, eu acho que a gente tem que, claro, ter como base o que a literatura fala, mas cada caso que aparece, a gente tem que avaliar individualmente. E no paciente com menor de 100, ele tem uma chance muito grande de não responder a corticoide, tem uma chance, inclusive, do corticoide fazer mais mal do que bem. No entanto, veja, eu vejo esse paciente super exacerbador, eu já fiz uma tomografia, não tem nenhuma área de infecção crônica, ele tem um eosinófilo lá próximo de 100. Será que a gente não pode tentar uma tripla e ver como ele se comporta? Pode. E assim, eu vou reavaliá-lo após 3, 6, 10, 12 meses e ver qual é aí o comportamento dele. É assim que a gente faz medicina. A gente tira da literatura para avaliar no caso a caso. Bom, em relação ao indivíduo que tem mais de 300 eosinófilos, claro, a presença de asma é mais frequente nesta população. Sim, é verdade. Então, entra num diagnóstico diferencial. E lembrando que, por que é importante eu diagnosticar asma num indivíduo que tem DPOC? Por que é importante eu diagnosticar a associação de asma com DPOC? Porque o paciente com asma associada a DPOC se beneficia muito do corticoide inalado e ele pode utilizar, e hoje já, assim, liberado, se ele tiver critérios imunobiológicos para prevenção de exacerbações, para asma. E quando a gente avalia coortes de pacientes com associação de asma e DPOC, o que a gente vê? Esses pacientes têm uma chance maior de não estar usando corticoide inalado, esses pacientes têm uma chance maior de de ter sido negado o imunobiológico, mesmo com indicações por conta da asma, pelo fato de eles terem DPOC associado. Então, a gente tem que oferecer o que a gente tem de melhor para cada doença. Mas, para isso, a gente precisa do diagnóstico adequado.
Você falou tudo, porque a gente fala demais em medicina personalizada, né? Obviamente, a gente lida com média, desvio padrão, intervalo de confiança, mas o nosso paciente na nossa frente, ele é único. E ele tem dados que nós vamos usar tudo que a gente pode, de maior chance ou menor chance de funcionar, para ele. Gosto demais da diretriz canadense, que só divide em DPOC com mais sintoma, com mais exacerbação, e começa, por exemplo, com um ou com dois bronquilatadores, mas não deu certo. E eu fiz todo em volta certo. Por que não testar? Que é o que você acabou de comentar. E aí vem uma coisa que eu vou perguntar para a Margarida, porque aqueles dois estudos que mostraram que terapia tripla reduz mortalidade, e eu acho que não há muito o que discutir, a maioria dos pacientes eram usuários prévios de corticoide, que foi retirado no achote para o trabalho. E eles poderiam ter história de asma na infância. Portanto, o estudo tem uma contaminação com um grupo de pacientes que já estava usando. Mas alguém vai deixar de dar uma terapia tripla em alguém que continua dispneico, exacerbando, que já está com dupla bronquilatação? É muito difícil isso não acontecer. Margarida, há uma dúvida que eu acho que talvez não haja uma resposta ainda forte, mas terapia com 3 inaladores em um único dispositivo versus 2 dispositivos, óbvio que usar os 3 em um só, do ponto de vista de adesão, e se for uma vez ao dia, isso vai ser muito bom para o paciente, não discuto. Mas você conhece algum estudo em termos de eficácia mesmo? Que o fato das 3 drogas estarem juntos do que 2 dispositivos separados, especialmente se o médico não teve chance, né, e deu um inhalador de pó e o outro era um neve suave, por exemplo. Quer dizer, eu tenho 2 dispositivos quase antagônicos na técnica. Você conhece alguma coisa de trabalho mais com evidência mais forte sobre essa diferença entre inalador único ou 2 inaladores para triplo? Não, com evidência mais forte, não. Mais forte, não. Mas seguramente eles, assim, a aderência é muito maior e, consequentemente, eu acho que a resposta dele também é maior. Mas aquilo que a gente já falou, né? Eu já tive pacientes que preferiram usar 2 inaladores, porque clinicamente se sentiam melhores, mas a maioria prefere realmente usar só um. Ok. Eu só queria complementar uma coisa com relação ao que Uhum. você falou com a Marli no começo, sobre o doente prisma, e aí eu queria chamar a atenção de que tem um grupo aqui que estuda muito essa parte de inflamação em pacientes com DPOC, é o pessoal do Subserviço da Saúde, e tem uma fisioterapeuta que defendeu o doutorado dela recente, ela vai mandar até para publicação, que ela estudou 3 grupos de pacientes com pacientes não DPOC, considerado PRISM, né, dentro do que ela investigou lá no laboratório da gente, e paciente considerado DPOC propriamente dito. E o perfil inflamatório, que ela dosou várias citocinas e interleucinas, se assemelha muito nos 2 grupos, de PRISM com DPOC. Então, acho que isso responde também aquela coisa de que o doente PRISM deva ser encarado como DPOC mesmo, como a gente já comentou. Mas em relação ao inalador, assim, eu não tenho tudo com grau de evidência forte a que diga isso. Tanto é que a gente continua em todos os congressos discutindo os inaladores, né? Ok. Minha gente, eu gosto muito de cumprir o horário, então eu gostaria que cada um agora, em 30 segundos, desse a sua mensagem final, para eu fazer a minha mensagem, a gente terminar às 20h10, conforme solicitado pela brasileira. Vamos começar pelas damas. Marli, qual é a sua mensagem final? Ah, bem, pessoal, assim, o que eu acho é que a gente tem que fazer de tudo, nós, inclusive como comissão de DPOC, né, para melhorar o acesso da população em geral, né, à espirometria. E não só isso, mas também educar as pessoas para que elas busquem, entendeu? Como se busquem outras doenças, né? O exame em si. Então, e com isso a gente pode usar, por exemplo, telesaúde, né? Tem várias estratégias, né, que a gente, como comissão também, junto, como tu já falaste lá no início, a gente pode contribuir. Eu acho que, no momento ainda, a grande resposta para ampliar e tornar mais precoce disponibilizar
a espirometria nas unidades básicas de saúde. Era isso. Muito obrigado, Marli. Margarida, o que você queria comentar aí, final? Só o que eu comentei anteriormente, né, que a gente tem que priorizar sintomas, né, e priorizar também função pulmonar. Eu acho que para todo mundo, que a gente, todos nós aqui já tivemos pacientes que estavam clinicamente muito melhores, mas a função pulmonar caindo. Então, tem que avaliar o doente como um todo, analisando sintomas, sinais, ou analisar as ferramentas de questionário, né, MRC e CAT, e acho que basicamente é isso aí que eu queria comentar. Ok. Rosemary, por favor, você. Novamente agradecer a oportunidade, agradecer a coordenação aí da comissão do DPOC na figura do Luiz, né, que vem fazendo um trabalho excepcional. E eu acho que DPOC a gente precisa educar, precisa disseminar conhecimento, principalmente na atenção primária. Eu acho que esse é um papel da pneumologia, é um papel da Sociedade Brasileira de Pneumologia, e é o que essa comissão está tentando, né, fazer da melhor maneira possível. Então, educar é o melhor caminho para a compreensão da doença e para controlar ela de forma mais adequada. Obrigado. Frederico, por favor. Então, como eu falei, o tratamento da DPOC evoluiu muito, né, nos últimos 15 anos. E a gente tem hoje a possibilidade de oferecer, dentro do Brasil, pelo PCDT, o tratamento com terapia tripla, o tratamento farmacológico ideal para cada paciente, inclusive com escolha do dispositivo ideal. Só que, quando a gente oferece esse tratamento, a gente não pode dormir no ponto. É a hora de conscientizar o paciente, o familiar, que ele precisa sair do sofá, que ele precisa sair da cama, que essa melhora inicial que ele vai ter com o broncodilatador, ele tem que aproveitar para condicionar o membro inferior e ganhar capacidade física. E se eu consigo transmitir essa mensagem para o paciente, é aquele paciente que decola e que tem, de fato, aí muitos anos de ganho funcional, ao invés de, eventualmente, um benefício que ele tem com um tratamento, se ele fica sentado, se ele fica deitado, isso evanece em 1, 2 anos e ele volta para estar casado. De novo, obrigado, Luiz, pelo convite e parabéns aí a todos os membros da comissão. Olha, eu fiquei muito satisfeito, né? Nós tínhamos pensado nessa ideia de discutir alguns temas, mas conseguimos falar de bastante. Só comentar, dentro da nossa comissão, a nossa meta é aumentar o acesso. A telespirometria aqui do Hospital das Clínicas treinou esse ano, nos últimos 2 meses, 200 técnicos e 200 cidades receberam espirômetros. E agora, em novembro, há menos de 10 dias, o governo vai manter o projeto e o governo quer aumentar o projeto. E aí entra a nossa sociedade, nós estamos tentando uma conversa já avançada em conseguir com a indústria farmacêutica um número muito grande de espirômetros para nós receberemos a doação para a SBPT e doaremos ao Ministério, isso depende de uma reunião agora com o Ministério. Além disso, a pedido da Margarete, da nossa presidente, nós já começamos a elaborar, né, todos nós já discutimos, um manual sem uma pretensão que isso vai mudar a história das unidades básicas, mas nós sabemos, se esse médico da unidade básica, que rodizia demais, ele não tiver um treino mínimo de um exame que só pneumologista pede, a gente tem que mudar essa história. Esse é um exame simples, é um exame barato, inclusive em convênio, ele é muito barato. E os profissionais precisam pedir, porque quando a gente descobre que na cardiologia 33% de coronariopata tinha obstrução e 70% não sabia, nós estamos comendo bola o dia inteiro. Então, minha gente, agradecer demais a todos vocês, né? E até no próximo encontro aí da nossa comissão. Tudo de bom, boa noite a todos. Até mais. Valeu, galera. Foi muito bom, hein? Parabéns para todo mundo.